Vamos de Twitter? Não sei se vocês estão sabendo. Acabou de ser votada no Senado a PL da dosimetria. Eu queria achar aqui, talvez se eu for pelo perfil, esse daqui é um dos que eu sigo. Acabo confiando porque eles sempre passam pela. Ó lá. Urgente, Senado aprova a PL da dosimetria por 48 a 25. Matéria vai à sanção presidencial. Aí, justamente, eu quis comentar da PL da dosimetria porque vocês lembram que semana passada, acho que foi na quarta também, eu entrei ao vivo falando que o Congresso tinha votado a PL da dosimetria, né? A gente, inclusive, pode dar uma olhadinha aqui. Se bater uma dúvida, vocês não estão sabendo ainda o que a PL é. Na verdade, vamos olhar, que aí fica mais fácil de entender o que está acontecendo. Mas, justamente, semana passada, votaram a PL na Câmara e passou na surdina, na calada da noite. Não sei se vocês lembram, foi votado às 2 horas da manhã. E hoje, ó, foi postado aqui 8h51 que foi aprovada, né, a PL de 2030. Então, assim, temos tempo recorde. Que bom que, ó, o Senado e a Câmara mostrando que quando é uma coisa que eles querem votar, eles votam com uma velocidade, assim, é uma semana. Que, inclusive, isso agora vai, né, depender de sanção presidencial. Acredito eu que o Lula não vai sancionar esse surto que tá sendo essa PL, que, né, tem até vídeo de deputado falando que a intenção de votar essa PL era sacanear o governo porque tava faltando dinheiro. Eles não tinham liberado todo o dinheiro que eles queriam, não tinham liberado aí o dinheiro das emendas PIX, e aí quiseram falar assim, beleza, então a gente vai te sacanear, vamos tentar passar de última hora uma anistia sem ter que passar uma anistia. Que aí fica bonito, né? Aí, né, não é exatamente uma anistia, não, porque, sabe, fica na dúvida. Pois, ó, aí eu queria justamente, vamos dar um resumão, eu vou jogar aqui na internet e a gente vai ler ao vivo PL da dosimetria, o que é. Vamos ver? Ó, tem tem um texto do próprio Senado. Vou usar porque eu só quero dar uma olhadinha aqui. Tá. Tem o texto completo. E aí, então, vamos dar uma olhadinha? Acho que fica mais fácil. Se a gente lê da fonte. Nossa, pelo amor de Deus, que claridão. Parece que eu vou cegar vocês com tanta luz. Deixa eu resolver aqui, dá um segundo. Toda vez eu esqueço de arrumar isso antes da live. Pronto. Ó, que luz mais soft. Que fica muito melhor pra enxergar, né? Vamos lá. Opa! Aqui eu acho que se eu vier pra cá, pronto, assim vocês conseguem enxergar direito. CCJ aprova a PL da dosimetria, texto vai a plenário ainda nessa quarta. É o texto de hoje, ó. Quentinha, é do dia de hoje. Após 6 horas de reunião, a comissão de blá blá aprovou. Tá. O texto segue para plenário, já foi votado, a gente já tá sabendo que passou. Pela proposta, quando os crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático forem praticados em contexto de multidão. Então, assim, é basicamente, especificamente sobre o 8 de janeiro. Porque, né, crimes de golpe, golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático forem praticados em contexto de multidão, a pena será reduzida de 1/3 a 2/3. Para isso, o infrator não pode ter financiado ou exercido papel de liderança. Certo? Aí, justamente, para mim, desde que foi concebido na Câmara dos Deputados, o projeto busca corrigir distorções com foco nas condenações dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O relator afirmou que o texto é o primeiro passo para uma futura anistia e que traz um alento sem acirrar os ânimos. Ou seja, votar uma anistia sem precisar votar uma anistia. Correto? Tá. Não é como se eu tivesse aqui. Como se eles estivessem falando em eufemismos, né? Há um consenso de que a mão nos julgamentos foi muito pesada. A narrativa de se tratar de blindagem ampla ou qualquer outra expressão que valha não é verdadeira.
Só que, né, é justamente a ideia né, acalmar a base, porque a base ainda está muito revoltada que o povo tá preso e eles não têm o que fazer. Porque aí o único jeito é justamente eles tentarem mudar a lei pra inventar, sabe, uma PL que fala muito específica de uma lei muito específica, de um jeito muito específico, que é basicamente votar uma coisa para pro pessoal que tá ali, né, preso nesse momento. É... Tá. Vamos começar, né, com os efeitos da PL. Tempo de prisão. O projeto prevê o menor tempo possível de prisão para a progressão de regime nos crimes contra o Estado Democrático de Direito, independentemente do réu ser reincidente ou usar violência ou grave ameaça. Assim, o sentenciado deve ter bom comportamento e cumprir pelo menos 16,6% da pena para que passe de um regime mais severo para um mais brando. É o caso, por exemplo, do regime fechado ao semiaberto. Hoje a porcentagem mínima é de 16% quando o condenado é réu primário e não usou de violência. Então, assim, agora não precisa mais ser réu primário, não precisa mais ter usado de violência. Ou pode ter usado de violência. Para isso, acatou a emenda do senador Sérgio Moro ao texto que altera a lei de execução penal. Com exceção dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, o texto mantém os percentuais atuais, que são maiores em caso de violência grave, ameaça e reincidência. Aquele condenado pela justiça pela primeira vez que praticou o delito com violência, por exemplo, deve cumprir 25% da pena para ter a progressão. No caso do 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal considerou o uso de violência e grave ameaça nas ações de diversos condenados. Porque, né, quebraram tudo, ameaçaram o pessoal que estava tentando impedir, né? Configura ameaça, ou violência e grave ameaça. Outros crimes beneficiados. O senador Fabiano Contarato apontou que a versão tá dando pra ler, né? Que a versão dos deputados favorecia diversos crimes ao reduzir o tempo mínimo de prisão para que os infratores tivessem progressão de regime. Alguns casos que hoje exigem pelo menos 25% do cumprimento da pena, com o texto iriam para 16,6%. No entanto, a emenda de Moro possivelmente corrige a distorção para Contarato. Então, teoricamente, né, cara, mas, estamos beneficiando a exploração da prostituição, organização armada sem violência e grave ameaça. Está atingindo o Código Eleitoral e a Lei dos Crimes de Responsabilidade. Agora, com a emenda, chegou ao meu conhecimento que possivelmente isso foi retirado. Essa informação, né, eu tenho que ler aqui mais pra entender. Porque, justamente, tinha muita gente comentando que isso também mudava sentenças outras que, por exemplo, como é que chama? Facção, assassinato, homicídio. Acho que assassinato e homicídio é a mesma coisa, né? Não sei. Que esses crimes também fossem, né, beneficiados com esse negócio. Aparentemente, mudaram o texto para justamente funcionar. Aí, senadora Soraya Tronic, Podemos, afirmou que votaria a favor se fosse para rever as sentenças apenas de pessoas que foram citadas e enganadas nos atos de 8 de janeiro. Então, justamente, parece que continua influenciando outros casos que não apenas esses. Pessoas ingênuas foram misturadas com kids pretos, pessoas treinadas armadas. Eram facas, eram porretes, eram barras de ferro, eram estilingues, eram bombas. Do que ela tá falando? Que pessoas ingênuas, gente. O povo tava semanas acampado. Aí você vai me dizendo que. Antes da leitura do relatório, o senador Rodrigo Pacheco argumentou que alguns crimes sem relação com o 8 de janeiro poderiam ser beneficiados com um menor tempo de prisão. Também outros crimes praticados com grave ameaça e violência poderiam ser alcançados por essa benesse para reduzir de 25% para 16%. Mas não é verdade que sejam corrupção, peculato e crimes sexuais. Não faz sentido. Essa frase, pessoal do Senado.leg.br, vamos dar uma arrumada aqui, né? Tá. Aí aqui tô lendo aqui que né, questão do STF.
Houve uma certa perplexidade ao vermos que pessoas que praticaram o único fato do 8 de janeiro, sem terem organizado aquela investida antidemocrática, com penas aplicadas de 14 a 17 anos de reclusão. Mas apoio colocar na lei que a liderança da tentativa de golpe deveria ter um aumento da pena, disse Pacheco, que apoiou o projeto. Já o senador Alessandro Vieira acusou o STF de exercer um juízo de vingança por ter sido alvo das manifestações. Segundo ele, o tribunal tinha medo de condenar apenas menores quem apenas participou dos atos antidemocráticos. Se escudarem o suposto erro do legislativo, é no mínimo covardia. Não estou aqui para prestar serviço de advogado de ministro do Supremo que abusou das autoridades durante o julgamento. Para, moço. Sabe? Aí, justamente, o senador Rogério Carvalho defendeu penas duras para ataques contra instituições. Ele ainda ponderou que o texto interfere em uma sentença já consolidada pelo STF e que poderá servir de precedente para outras interferências entre os poderes. Atos contra as instituições democráticas ferem aquilo que é estruturante da nossa sociedade, ou seja, a base do funcionamento da nossa democracia. O que nós vimos foi algo muito grave e crimes graves precisam ter uma ação positiva que seja correspondente. Porque, gente, tentaram... assim, se tivesse dado certo, teria sido um golpe de Estado. O povo finge que não é isso, assim. É tipo, ah, não, mas tinha gente inocente ali. Mas tá, mas se tivesse dado certo, tinha acontecido um golpe de Estado. O plano era, né? O plano inteiro era que algumas pessoas morressem, dessem um golpe de Estado e eles subissem ao poder. Isso é um golpe de Estado, se tivesse dado certo. Não deu certo. Que bom que não deu certo. Mas aí, justamente, aí que bom que não deu certo e tem que prender as pessoas, né? Que... Pois. Pois é, aí é justamente essa questão de estão mudando a lei para beneficiar porque não querem votar a anistia. Não tem muito como votar porque a maioria da população brasileira é contra a anistia. E aí, justamente, aí eles votam uma coisa meio parecida, que é a PL da dosimetria, em tempo recorde, que, né, uma semana, gente, vocês conhecem? A gente que mora no Brasil, todo mundo aqui mora no Brasil. A gente tem tanta coisa importante para ser passada, para ser resolvida, que se a gente soubesse que dava para votar em uma semana, eu acho que, né, a gente tinha feito um pouquinho mais de pressão, porque inclusive isso foi depois de pressão contrária, porque tiveram protestos, era para eu ter vindo aqui no domingo cobrir os protestos. Mas eu reparei realmente que eu acabei dando uma olhadinha nos protestos. Deu gente, etc. Mas começou a bagunçar. Eu fui olhando no Twitter e aí estavam, tipo, usando umas fotos erradas pra falar do protesto. Tanto a favor quanto contra. Então, assim, começou a ficar um pouco de bagunça. Eu fiquei meio bolado de tentar cobrir isso ao vivaço, assim. Porque, justamente, ocorreram protestos. Mas não foi violento, não teve muita briga da polícia, etc. Ocorreram protestos, sabe? Aí, justamente, fiquei aguardando, mas não sabia que eles iam chegar em tempo recorde para votar no Senado o texto. Apesar de que, né, com esse papo de que mudaram o texto, né? Vixe, quanto tempo pro Xandão acabar com... Eu escutei um barulhinho e achei que era vocês. Quanto tempo pro Xandão acabar com essa... Senador Alessandro Vieira citou nominalmente os ministros Alexandre de Moraes como parte integrante do acordo para votar a PL da dosimetria hoje? Um pouquinho só do nosso tempo, porque quem nos acompanha está com dificuldade de entender o que está acontecendo. E eu sou um defensor da democracia, e democracia, repito, é o respeito pela decisão da maioria, mesmo quando a gente não concorda. É isso que está acontecendo. Aqui, a céu aberto. Mas, nos bastidores, o que está acontecendo é um grande acordo que envolve diretamente o ministro Alexandre de Moraes, que se entende no direito de interagir com senadores e deputados, sugerindo inclusive texto, enquanto, ao mesmo tempo, na tribuna da Suprema Corte, verbaliza o contrário. Verbaliza que o Congresso vai muito mal quando sinaliza para a sociedade. Este texto que estamos votando é fruto de um acordo entre o governo Lula, parte da oposição, e o ministro Alexandre de Moraes, dentre outros ministros que já verbalizaram por aqui. Mas falo do ministro Alexandre porque isso eu posso afirmar com absoluta tranquilidade que interagiu com os senadores por diversas vezes em defesa desse texto. Opa. Então,
para o brasileiro acompanhar, porque é muito fácil nessa nossa terra criar falsos heróis. A cada dia surge um falso herói. A realidade é essa. Estamos votando esse texto. Esse texto vai beneficiar as pessoas que foram usadas como massa de manobra, sim, e isso é bom. Ao mesmo tempo, vai beneficiar lideranças do movimento dito golpista, o que não é bom. Mas o conjunto da obra é resultado de um acordo. Que se reconheça isso. Um abraço, senhor presidente. Gente, não tem vergonha, não? Falando assim de um geral, vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros? Não tem vergonha, não. O povo não tem um pingo de vergonha, não. Gente, como assim? Gente, como assim? Eu tô um pouco chocado com esse corte. Sinceramente, nós não sei no que acredito. Eles próprios do ex-político, né, que estão só cobrindo, aparentemente. Eles só estão, tipo, contando o que está acontecendo. Mas, gente, como assim? E não sei se vocês viram, porque aí também tinha um vídeo que eu tinha até guardado. Depois eu quero voltar aqui, é só voltar no perfil deles. Lembrei que eu tinha entrado aqui. Mas que eu tinha deixado salvo. Não, esse aqui não. Ih, não foi aqui que eu salvei. Tá. Foi, então, eu consigo achar aqui. Deixa eu me colocar aqui. Pronto. Que eu vou dar uma procuradinha aqui, mas é um segundo porque eu já sei onde é que tá. Ih. Sai de mim. Porque justamente teve um senador. Ó. Jacques Wagner. Ó, olha isso, gente. Olha o rolê que tá acontecendo. Tô no Twitter, beleza. É aqui. Olha isso. Ouçam. Com cuidado, ó. A mim não me motiva empurrar com a barriga para um pouco depois aquilo que já está claro que vai acontecer e ficou expresso nas votações aqui. Então, eu fiz, sem consultar o presidente da República ou a ministra Gleice, porque eu acho que quem está na política tem que ter coragem de se arriscar. A política sem risco não tem graça. Me arrisquei e não me arrependo de ter vindo aqui para ter feito um acordo de procedimento e não de mérito. Então, eu quero dizer o seguinte, eu não tenho, apesar das críticas que foram feitas, eu digo sempre que quem estiver na política só pro aplauso é melhor mudar de ramo. Assumo aquilo que fiz de acordo de procedimento, porque eu acho que não tinha sentido nenhum empurrar. O presidente tomará sua decisão, quem sabe com as suas palavras aqui no espírito natalino, ele resolva sancionar, mas não me pertence isso, é um direito, é uma decisão que ele fará, mas eu só quero dizer, eu não troquei nada, porque no mérito está mantido a minha posição. Isso é o senador Jacques Wagner, que é um senador do PT, que votou a favor da dosimetria, sem consultar o presidente, né? E a Gleice, que é e justamente não consultou ninguém, e assim, é um risco, mas é porque vai passar mesmo. Vamos deixar e vamos torcer para que o Lula passe mesmo. O negócio que foi dito lá pelo outro moço agorinha, a gente tava assistindo. Que vai beneficiar, sim, algumas pessoas que foram massa de manobra, apesar de que, né, esse tal da massa de manobra é um grande surto coletivo de falar que pessoas que estavam lá acampadas dias, não sei o quê. Quantos foram massa de manobra? Quantas dessas pessoas realmente estavam ali completamente assim, sem saber o que estava acontecendo, uma grande inocência de que aquilo era um golpe de Estado? Quantas pessoas estavam ali nesse tipo de condição? Eu queria saber. Porque não é possível que tenham tantas assim. Sendo que o povo tava acampado, tinha todos os papos, grupinho de WhatsApp, todas as correntes que escorriam, os papos das 72 horas, os rolê tudo. Quantos dessas pessoas realmente estavam ali na inocência, não sabendo que o que elas estavam fazendo era um golpe de Estado que deu errado? Quantas? Porque eles falaram, vai beneficiar também os líderes, as pessoas que pensaram, que motivaram, que tentaram tudo. Vai beneficiar eles também. No caso, inclusive, Bolsonaro. Que até onde eu entendo é o principal beneficiado dessa história. Que, né, está preso, mas aí até onde eu sei, aí a pena dele reduz para acho que 2 anos. E ele já tá cumprindo tem um tempinho, então assim, já acabou. Gente. E passa, sabe? E não tem...
E justamente, ó, hoje, um dia que tava o dia inteiro rolê de esportes. E tá aqui, eu imagino que essa decepção, ó. Deixa eu dar uma beijar, ó. Tô doido, tô falando nada com nada, deixa eu tomar uma água. Ó, inclusive tem a lista de todo mundo que votou. Quem tiver interesse, deixa eu dar uma olhadinha se eu fizer assim melhora. Pronto. Quem tiver curiosidade de tirar um print aí, dar uma olhadinha, vocês fiquem à vontade, tá? Pra ver quem foi que votou a favor. Tem a corzinha aqui, quem votou verde é a favor, quem votou não é contra, e quem tá em branco, eu imagino que é 0, né? É o abstenção. Não, uai, esses brancos votou o quê? Sem voto. Exatamente. Voto sim, voto não. Eu tava lendo um negócio errado. Voto sim, voto não, voto abstenção. Voto não computado. Esses de rosa, por que não é computado deles? Não sei. E sem voto. Talvez é voto nulo? O Senado tem isso? Bom, tá aí. Pra todo mundo saber. Porque justamente, aí você repara que tem MDB, PSDB, Podemos e União, tem gente que votou sim e gente que votou não. PL, Novo, gente que votou sim e os que não votou nulo, votou branco. Ou não votou. PP, Republicanos, ou votou sim ou não. Mas aí justamente, aí vai PD, PDT e PT, tem os dois, né? Votou a favor e contra. Complicado, né? Complicado. Gente, votem. Lembrem-se, ó, ano que vem é ano de eleição. Não é? É. Ano que vem é ano de eleição. E não adianta não pensar no Senado. Não adianta não pensar no Congresso. Não adianta só votar para presidente. Toda eleição é esse mesmo papo para todo mundo, porque o povo parece que nunca aprende. Que não adianta. Não adianta votar só para presidente. Tem que votar em tudo, porque olha a zona que fazem. Uma semana, gente. Imagina se eles conseguem votar. Ó, vou até fazer aqui. Porque eu vou fazer esse corte eu vou fazer esse corte, eu vou jogar no short, porque eu vou militar aqui. Com licença. Pelo amor de Deus, gente. Uma semana pra votar essa PL da... Vocês me dizem o que não dava pra votar em uma semana, se é tão rápido assim votar isso desse jeito. Ó, eu ficando nervoso, não consigo nem falar. Mas juro, uma semana. O que mais que eles não conseguem votar em uma semana? Se é tão fácil assim, resolver as coisas. Sabe? O que mais que não dava pra resolver? Porque tudo é uma dificuldade, né? Tudo é uma grande dificuldade do povo. Ai, não dá pra fazer as coisas. Aí, de repente, as coisas ficam fácil. Uma semana, passar na Câmara, na CCJ e passar no Senado. Uma semana? Foi votado semana passada, gente, quarta-feira. Eu entrei aqui ao vivo pra gente comentar essa votação na Câmara. E agora tá no Senado, já passou. Agora já tá na mão do presidente. O que mais que não dava pra ser votado com esse tempo? Me digam. Pensando aqui, ó, final de ano, sabe? Ano que vem, ano eleitoral. Eles não vão nem fazer bonito. Eles não estão nem com vergonha de fazer feio véspera de eleição. É isso que tá acontecendo. Não tem vergonha nenhuma. Ano que vem é eleição e eles estão votando do jeito que eles querem, em tempo recorde, PL de dosimetria. Mas qualquer coisa que seja para resolver. Pra população, você vê que não dá, né? Que dificuldade, né? Pra gente, ó... Para e pensa, gente. Para e pensa. Se realmente tá valendo a pena. E aí, justamente, ano que vem é ano de eleição. Se não votar bonito, vai continuar isso aí. Descubram quem foi que votou a favor, tanto no Senado quanto no Congresso. E não votem nessas pessoas. Quem estava lá e não computou voto. Porque se estava lá, por que não computou voto? Por que não tentou barrar? Uma semana. Uma semana. Lembrem-se o resto da vida de vocês. Ou que eles conseguiram fazer em uma semana, que eles não conseguem fazer em 4 anos de mandatos. 8 anos de mandato. Algumas pessoas estão ali, gente, há 20, 30, 40 anos. Mas basta uma semana.
Ai, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu acho que realmente Ah, tá. Inclusive, segundo tá Veta Lula, o Twitter é um pouco mais progressista nesse sentido, né? O plenário do Senado acabou de provar. Congresso Inimigo do Povo esqueci de abrir o Twitter aqui. Congresso Inimigo do Povo presenteou a bandidagem nesse final de ano. Revoltante, Veta Lula. Não tem gente comentando. Deixa eu voltar lá no eixo. Talvez tenha... Ai, 22 minutos atrás, gente. O povo tá trabalhando. Olha... Hoje é 17, não é? Hoje é 17 de dezembro. Lembrem-se. E o povo tá trabalhando até 22 horas. 22 horas. Tá saindo notícia de coisa que eles estão resolvendo agora. Pleno dezembro. Povo que gosta de trabalhar numas épocas que nem, não sei lá. Após acordo para a votação do PL da dosimetria, Jacques Wagner deve deixar o cargo de líder do governo no Senado, informa Daniela Lima. Então, na verdade, ele que é o líder, eu acho que a Gleisi é a líder no Congresso. Não sei. Segundo a colunista da UOL, o movimento ocorrerá depois em 2026. É claro, gente, a facada nas costas que foi ele ter falado assim, eu sei que a indicação é a gente votar não. Ó, os cachorros revoltados também. Brigando tudo. Porque tá certo, gente. Ao invés de votar não. Falou assim, vou correr um risco, a política sobre riscos. Risco. Vamos ver se ele ganha Senado? Ano que vem? Vamos ver. Claro que vai deixar o cargo, afinal ele dura apenas um ano, então 2026 será outro. Né? 2026 tá longe, ele tem que sair da liderança do governo amanhã no máximo. Gente, o ano tá acabando, falta 2 semanas. Relaxa também. Porém, antes de sair, ele fez sua última e pior cagada. Poderiam ter evitado isso, cortando essa função dele, ele tem muito tempo. Gente, se foi tudo combinado, não caiu nessa. O Petô entrou no acordo. Então, esse é o problema, né? O que parece, o que soa pra gente, é que, na verdade, é um grande acordo. Lembra Gilmar Mendes, sei lá quantos anos atrás, que era um acordo com tudo, com o Supremo, com todo mundo? Voltou, né? Esse foi, gente, é pra livrar o Bolsonaro. Gente, o que esse povo tem tanto, assim, de tanta informação, tanto poder e etc., que eles dão conta de segurar, sabe? STF, Congresso, Senado, todo mundo, assim, eles mandam e o povo faz. Uma semana. Zero vergonha. Zero medo de perder a eleição. Zero medo de ir contra a população que tava agora domingo nas ruas brigando. Zero vergonha. Isso tudo foi combinado. Pois, tchau, já foi tarde, decrépito golpista. Com certeza, blá, 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 blá. O povo achando bom que ele saiu. Agora, PT e PSB vão ao STF para tentar suspender e anular as votações do PL de dosimetria. Segundo os líderes do partido, da Câmara, o Senado aprovou uma emenda de mérito disfarçada de emenda de redação. E isso invalidaria o processo. Aí entra numas technicalities, não é? Entra numas piras mais de coisas técnicas específicas para tentar barrar, né? Porque... Gente, é uma vergonha o Senado Federal tá querendo aprovar esse projeto de blindagem dos golpistas. Eu e Pedro Campos, que é o líder do PSB, estamos com um mandato de segurança pronto para entrar no STF para recorrer. Exatamente. A gente disse desde o começo da tramitação lá da Câmara que o projeto que foi votado na Câmara era um libera geral. Além da questão do 8 de janeiro, ia beneficiar crime ambiental, organização criminosa, uma série de coisas. E agora o Sérgio Moro, o senador, inventou uma emenda lá que ele está dizendo que é de redação, de corrigir português, que a gente sabe que não é o forte do senador Sérgio Moro, mas que na verdade está mudando o mérito da matéria. E se muda o mérito, independente se é para despiorar o projeto, ele tem que voltar para a Câmara. Então a gente vai entrar no STF pedindo para que volte para a Câmara esse projeto absurdo da dosimetria dessa anistia desse libera geral. Pedro, obrigado pela sua luta contra o golpismo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Fale. O presidente Lula hoje acaba de reafirmar esse projeto passando, ele vai vetar. Nós estamos entrando no Supremo, mas o Lula vai vetar. Pode confiar nisso. Moço, não saia afirmando coisas que você não sabe. Só que todos os 4 senadores do PSB acabaram de votar a favor da proposta. Cadê a coerência?
Não tem, gente. O negócio foi votado em uma semana, justamente. Aí ele tá até... O que ele falou foi... Opa! Fale baixo. Fale baixo. Ele falou certo, né? Que, teoricamente, aí eles entram nessas coisas técnicas que dá super certo. Muitas vezes funciona porque realmente existe um devido processo que não pode ser furado. Mas aí, justamente, que diferença faz voltar pra Câmara também? Se duvidar, eles conseguem votar isso daí na Câmara tudo de novo, votar pro Senado e votar tudo de novo em 3 dias. Do jeito que eles estão com pressa, dá 3 dias pra eles que eles votam tudo. Do que adianta o deputado Pedro Campos PE fazer cara de emburrado e bravo se até senadores do PSB votaram a favor? É tanto teatro, credo. Sabe? É um pouco de teatro, gente, mas eu entendo também que o povo tá... É teatro, mas não é. Porque o povo também tá bastante bolado, né? Que deu certo. Realmente eles conseguiram passar isso do nada, assim, gente. Volto a dizer, uma semana. Uma semana. Pois, tá todo mundo falando. Pode invadir, galera. A pena é tão pequena que tá valendo. Exatamente. É exatamente o que foi passado. Lembrem-se que o que foi passado é que, se fizerem a mesma coisa de novo, depois de 1/6 da pena, dá pra se livrar se você for uma pessoa legalzinha dentro da cadeia. Então, assim, você precisa ser... Eu acho que a pena do povo era de, sei lá, 16 anos, 8 anos. E aí, né, divide por 6, diminui pra... Se for 18 anos, diminui pra 3 anos. Aí, em 3 anos, se você for massa, acabou. Aí você é liberado. Você pode ir embora. O crime que ele deveria pagar por 16 anos. Porque, né, golpe de Estado. Principalmente se for um golpe de Estado com muita gente. Aí agora, se for com muita gente, com violência, com não sei o que, pode liberar 3 anos. 3 anos, gente, golpe de Estado. Tá valendo a pena. Se for réu primário, ó, meu Deus. Ai. Pois, aí justamente o povo falando tudo, né, a complicação que todo mundo votou a favor. Aqui o placar da votação, né. Ai, gente, juro. Oxe. Tá, mudança de coisa, mudança de ministro. Senador Renan Calheiros, visivelmente irritado com a votação do PL 2003 e com o acordo que o líder do governo, Jacques Wagner, fez na CCJ, evitando obstruir a pauta e permitindo que ela fosse a plenário. Eu não sei se eu tenho interesse. Acho que, né, vamos terminar assim? Esse segmento, essa parte de hoje, sabe? Que eu acho que já tá bom. Eu acho que... Sabe? Se você for maior de 18 anos, lembrem-se, tem que ser maior de 18 anos para beber. Se for, toma um leite com Toddy, se for menor de idade. Se for maior de idade também quiser tomar um leite com Toddy, se quiser também, fica à vontade. Eu não mando em vocês, não. E aí, pois ainda estão querendo liberar, cassinos, ainda tem esse papo. Eu acho que eu vou sair desse website aqui, esse político. Adoro eles, sigam eles, né? Os fornecedores de hoje, das nossas notícias. Dessa parte da notícia do fim do mundo. Esse político, mas pois ainda aguardem que em breve, aparentemente, vai ser votado, Opa! Fica ruim pra ver aí, fica melhor assim. Jogo do cassino, jogo de bingo, jogo de vídeo bingo, jogo online, jogo do bicho e apostas turfísticas. Estão querendo liberar, gente. É isso que o Brasil vai virar. Em muito breve. Aguardem próximos movimentos. Se duvidar, né, do jeito que eles estão rápido, eles votam isso aqui amanhã.